Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma palestra do nosso primeiro mês de Oratória e Comunicação Assertiva da subseção de Francisco Morato. Eu sou Fernanda Ferreira da Silva, presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória Forense e presidente da Comissão de Cultura e Eventos também da subseção de Francisco Morato. Nós iniciamos essa semana, esse mês, né? Esse primeiro mês de oratória e comunicação assertiva, aqui pela subseção de Francisco Morato. E é uma honra estar à frente desse projeto, justamente para agradecer agora a disponibilidade do nosso presidente da nossa diretoria, que nos apoia nesse tipo de desenvolvimento, que é aproximar a OAB da advocacia. Então, eu faço as honras agradecendo a toda a diretoria, na pessoa do nosso presidente, doutor Anderson Fábio dos Santos. E aí a gente começa nosso projeto, nossa primeira palestra. Bom, estou ao vivo, já conferi já no meu Facebook e a gente vai ter um início. Doutora, é sabido que o ato da audiência é um dos atos mais importantes que existem dentro do processo. O ato do julgamento num tribunal de segunda instância também, né, é um dos mais importantes dentro do processo. E há quem diga que fazer uma boa sustentação oral, fazer uma boa defesa, alegações finais, fazer uma boa explanação numa contestação, de repente, verbal, num fórum trabalhista, há quem diga que isso supera o próprio processo, né? E isso pode fazer a mudança, a diferença na decisão daquele julgador. Então, é fundamental que a gente esteja preparado, que nós estudemos, que nós nos atentemos à real importância do peso que o ato da audiência ou da sustentação oral tem para o processo. Somente a sustentação oral, com aquela eloquência, com aquela desenvoltura, com aquele profissionalismo, vai trazer resultado para as pessoas? Não, não vai trazer resultado para as pessoas. Contudo, isso ajuda e muito os nossos colaboradores, ajuda e muito o seu processo, ajuda e muito o seu desenvolvimento. É através dessas articulações, é através dos argumentos que você fizer na sala de audiência, em alegações finais, ou durante as perguntas, né, na oitiva de testemunha, que você pode aguçar a audição do seu julgador, para que ele preste atenção naquele ponto específico que é do seu interesse, do interesse do seu cliente, do interesse da causa a qual o senhor ou a senhora estão trabalhando. Então, eu peço encarecidamente que, assim, tecnicamente, estudar os procedimentos de praxe de cada jurisdição é fundamental. Eu iniciei minha carreira fazendo muita audiência trabalhista. E quando a gente chega na audiência trabalhista, uma regra sine qua non ali é a regra da oralidade. Então, tudo é oral, tudo é improvisado, tudo é informal. Veio a legislação nova trabalhista e colocou uma certa formalidade ali no ato. E isso fez com que muitos advogados, inclusive, se afastassem, né, da jurisdição trabalhista, justamente porque perdeu aquele informalismo, perdeu aquele quase improviso no momento da audiência, no momento do processo como um todo. Veja, quando você é um advogado trabalhista em início de carreira e começa, naquela época, tá? Eu estou falando, não estou falando agora, que faz 3 anos que a gente está com a legislação nova, mas naquela época, quando você vai numa audiência civil, você já nem consegue saber para quem olhar na hora de fazer a pergunta. Você já nem consegue saber como se portar na hora de fazer a pergunta. Então, é fundamental que o colega, que a colega, comece a partir de agora a perceber que, a depender da área a qual vai desempenhar as suas atividades, se faz fundamental que o doutor e a doutora preste muita, mas muita atenção nas especificidades
de cada jurisdição, de cada procedimento, de cada área a qual vai atuar. As regras que eu trago hoje para falar com os senhores sobre a sustentação oral e sobre a primeira audiência, as técnicas de oratória, elas são justamente voltadas e direcionadas para a oratória, para a comunicação em si. Então, na questão, no quesito técnica de procedimento, há que se ler os regulamentos internos de cada tribunal. Há que se ler todas as legislações referentes aos atos específicos das audiências relacionadas ao juízo civil, ao juízo trabalhista, ao juízo criminal, porque cada uma delas traz especificidades que são próprias, que se não forem atendidas, que se não forem observadas no momento adequado, infelizmente pode precluir um direito do seu cliente, pode fazer com que um resultado que o seu cliente estava ali levando, trazendo para eles, também seja perdido, e assim por diante. Então, a questão hoje, o detalhe que eu quero que os doutores se atentem hoje é assim: vamos falar da oratória e da comunicação, mas isso não, em face alguma, em momento algum, isso minimiza ou diminui a sua responsabilidade e a sua obrigação de cuidar do técnico jurídico. O técnico jurídico, sem as técnicas da oratória, não te dá resultado. As técnicas da oratória sem o técnico jurídico não te dá resultado. O que te dá resultado é a junção de ambas as atividades, de ambas as atuações, ok? Então, a gente vai trabalhar com isso. Boa tarde, doutora Cileide, Ângela, Luciana, Gisele, Mônica, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Veja, nós vamos então agora iniciar o compartilhamento da nossa tela, justamente para trazer essa informação para os doutores. Quando a gente fala assim, veja, estamos então no primeiro mês trazendo técnicas de oratória. A gente precisa trazer eu já fiz o disclaimer, né, de como que a gente tem que enxergar a aula de hoje, a palestra de hoje, para a gente poder desempenhar e desenvolver o nosso trabalho melhor, de forma mais assertiva, tá? Então, a gente traz agora as outras questões, que é justamente as questões. O nosso presidente chegou, seja bem-vindo, Paulo, todos sejam bem-vindos. Eu que agradeço, Gisele. Então, vejam, nós todos temos que trazer agora a questão primordial, que é a questão primeira do processo em si. Pelo amor de qualquer coisa, pelo amor dos santos dos processinhos, estude o caso concreto. Uma pausa dramática para que os doutores e as doutoras prestem muita atenção nesse detalhe. Eu fiz questão de escrever aqui, não só dos seus pedidos. Tem advogado que trabalha a causa, né, o caso concreto, segurando-se apenas nos pedidos e nos argumentos que ele próprio fez. Cuidado, doutor, porque por mais razão que o seu cliente tenha, se o senhor não se ativer para impugnar ou para responder aos argumentos da parte contrária, o senhor pode perder a causa que seria, né, teoricamente, porque não existe isso, mas seria teoricamente ganha, o senhor pode perder porque não se ateve aos argumentos da parte contrária. Fernanda, mas eu devo contradizer numa alegação final ou numa sustentação oral, eu devo trazer os argumentos da parte contrária? Se for para contradizer, se for para impugnar, sim, porque eles estão nos autos. Se não for para contradizer ou para impugnar, cuidado, porque muitas vezes o doutor ou a doutora vai trazer aquela informação que pode levantar, acender ao juiz, aos julgadores, aquele detalhe que ele não tinha percebido. E, de repente, ele já tinha uma tese formada para te dar uma sentença e ele vai para o sentido contrário, justamente porque o senhor trouxe aquele argumento da parte contrária. Então, tem provas nos autos para contradizer o argumento ou a prova
que a parte contrária trouxe? Sim. Então, vamos usar os argumentos da parte contrária. Não vai impugnar objetivamente naquele ponto concreto? Então, não traga. Nas alegações finais, a regra é a mesma. Eu vou eu vou trazer o que a testemunha falou a meu favor. Dê ênfase ao que a testemunha trouxe de verdade a seu favor. A parte contrária vai fazer o trabalho dela e vai trazer luz ao que a testemunha falou a favor dela. Então, a questão aqui é o doutor se ater que deve estudar os dois lados do que foi dito. As duas provas que foram formadas dentro dos autos. Quanto mais se atentar a isso, maiores chances tem de ter resultado, ok? Bom, Fernanda, mas aí eu vou prestar atenção nos argumentos e vou ficar atenta ao caso concreto. Toda vez que o doutor e a doutora prestar atenção no caso concreto e estudar não só os pedidos, mas as provas em si, o ideal é que esteja muito calçado dos argumentos que quer trazer naquele ponto. Exemplo, eu preciso da procedência do meu processo. Então, ao fazer as alegações finais, não esqueça de pedir a procedência do processo ou a improcedência do processo. Por quê? E aí vale para a sustentação oral também, no caso de segunda instância, não esqueça de pedir que seja reformada a sentença ou que seja mantida a sentença, né? Há doutrinadores que falam sobre oratória, sobre argumentação, sustentação oral, que são contrários ao advogado fazer a sua sustentação oral num caso que ele sabe que ele pediu pela manutenção. Mas se de repente a parte contrária trouxe argumentos muito fortes e a jurisprudência está na tendência de estar pacífica para o lado contrário, o ideal é que o doutor traga, sim, uma tese bem embasada para justificar o seu caso naquele momento. E aí, como não é praxe o advogado que vai pedir pela manutenção da sentença, né? Naqueles tribunais não é praxe, então cuidado, peça pela manutenção da sentença. Caso contrário, o doutor pode correr o risco de se confundir ou confundir o julgador, que tem muitos casos, né, para julgar, e ele achar que o doutor está pedindo a reforma do julgado. Então, muito cuidado, sempre deixe muito claro qual é a sua intenção com aquele ato. Se o ato das alegações finais, orais, se o ato das perguntas num processo, né, numa audiência de instrução, for com a intenção de provar especificamente um ponto que não ficou muito claro, que está controvertido, que é essa finalidade, então deixe claro qual é a sua finalidade. Anote qual é a finalidade daquela prova que o senhor quer reforçar, enfatizar na sua comunicação oral. Sabe por quê? Ao anotar qual é a sua tese, qual é a sua intenção, o senhor não esquece, no calor da audiência, qual é o seu objetivo ali com aquela fala. Muitas vezes a gente vai preparado, estuda o caso concreto, vê, né? A gente estuda aqui, ó. A gente estuda o caso concreto, a gente sabe dos nossos pedidos, a gente sabe dos pedidos da parte contrária, mas a gente não se atém aos pontos controvertidos. E aí a gente fica reiterando pedidos nos pontos incontroversos, cansa o julgador, mostra desperdício de tempo para todos do ambiente, e isso faz com que emocionalmente desgaste o seu julgador, e a tendência dele é pesar a mão no momento de fazer aquela sentença para o seu pedido concreto. Então, atenção. Tenha claro qual é a prova que você quer levar naquele momento, naquele ato. Decidiu, já sabe qual é a prova que quer levar ali? Então, anota qual é a prova que quer levar. Pontos incontroversos. Reforça, se for o caso, os pontos incontroversos.
principalmente se foi provado pelo doutor ou pela doutora, né? Então, a nota ali já refala, olha, então em sede de alegações finais, quero pedir a procedência do feito, deixando claro que os pontos incontroversos são esses, esses e esses. Contudo, o ponto controverso é esse, e a testemunha trouxe luz a essa resposta. Essa redação simples deixa concatenada a sua ideia, faz o julgador acompanhar o seu resultado, e assim você vai ter mais chances de chegar onde pretende com aquele resultado. Toda vez que ficar muito claro qual é o seu objetivo com aquela comunicação, você tem mais chances de ter resultado. Se não deixa claro qual é o seu objetivo com aquela redação, infelizmente pode se perder um caso porque não pediu a procedência ou porque não deixou provado o que queria argumentar ali. E aí foi trazendo mais do mesmo, só porque fala bem, acha que pode falar, acha que deve falar. O silêncio é ouro, bem diz as mães, né? O silêncio é ouro. Então vamos silenciar quando não for para agregar, certo? Bom, nós trouxemos aqui também a questão de explicar, gente. Doutora, eu não sei se já aconteceu aí, mas uma coisa que muita advogada esquece, e não é só início de carreira não, tá? É durante a vida inteira. É que cliente não tem script. Cliente não passou 5 anos na sala de aula assistindo a nossa aula. Cliente não sabe o que está acontecendo ali. Então, explique ao seu cliente qual é o seu objetivo com aquele fato concreto. Aquele ato daquela audiência é para quê? O que está acontecendo ali ou o que pode acontecer ali? Veja, eu trouxe 2 momentos porque nós ainda estamos no fator pandêmico, né? Ainda estamos com a realidade pandêmica ainda falando com nós, falando com a gente e tudo mais. Então, assim, toda vez que houver uma audiência agendada determinada, explique para o seu cliente a finalidade da audiência, reforce os pontos dos pedidos que ele fez. Reforce, não tem problema reforçar os pontos do pedido que ele fez. Lembra, senhor Josézinho, que o senhor pediu isso, isso e isso, que o senhor alegou esse detalhe? Lembra disso? Lembro. Então, toda vez que o senhor e a senhora puderem reforçar com o seu cliente o que ele está pedindo, isso facilita muito no momento da sua audiência. Ok? Então, olha só que interessante. Eu vou reforçar e eu vou explicar para o meu cliente o que ele tem que esperar daquele procedimento. Exemplo, é uma audiência conciliatória? Olha, cliente, então a gente vai entrar lá e vai falar isso e pode acontecer aquilo. Tem alguma proposta? Não tem? Então, você vai explicar para o seu cliente quais são as possibilidades, o que ele tem, o que espera por ele ali naquele momento. Toda vez que for explicado para o seu cliente, as chances de retorno, as chances de resultado, elas são maiores. Então, no procedimento físico, explicar onde fica o fórum. Se ele pega ônibus e o senhor sabe qual é o ônibus, explica qual ônibus ele vai chegar, ou pergunta para ele se ele já sabe onde fica o fórum. Porque esses detalhes mudam todo o jogo. Fala para ele que ele tem que chegar lá na vara número tal, porque de preferência anota, né? Manda no WhatsApp para ele por escrito, não manda por áudio. A não ser que ele seja analfabeto, manda por escrito. Por quê? Porque se ele chegar lá no fórum, ele vê aquele espaço enorme, ele vê aquela solenidade tudo, guarda para todo lado, movimentação, e ele for muito acanhado e for pedir alguma informação, ele pode se confundir entre o número da vara e o andar do prédio.
Então, se o doutor já souber o número da vara, já indica o número da vara. Se não souber, já indica o andar, né? Se souber além do número da vara, o andar que fica a vara, já indica o número da vara e o andar onde fica. Por quê? Porque pode acontecer do seu cliente ficar perdido dentro do fórum. E não sei quantas andas aí pelos fóruns da vida, mas já aconteceu de eu ter meu celular sem comunicação em determinados fóruns, tá? Então, não arrisque se comunicar com o seu cliente apenas no dia da audiência. Isso pode trazer grandes mazelas, principalmente do não comparecimento do seu cliente, porque ele está perdido dentro do fórum. Tá? Estou lembrando aqui do Fórum da Barra Funda, em São Paulo, né? Se a gente considerar aquele fórum trabalhista da Barra Funda ali, a pessoa se perde ali num estalar de dedos. Então, ele precisa ter um norte, uma referência para poder chegar. Se ele chegar lá com o seu WhatsApp escrito o número da vara, o andar que ele tem que ir, e mostrar para o guarda o direciona para o elevador correto. Assim, não se perde, não se arrisca perder o processo por não comparecimento do produto cliente, tá bom? Explicou o procedimento, explicou o que vai acontecer na sala da audiência. Agora, é muito fato. Explica virtualmente como o seu cliente faz para baixar o aplicativo. Se houver perguntas, podem fazer aqui pelo chat, tá? Que eu vou respondendo. Não esquece de falar para o seu cliente como ele baixa o aplicativo. De preferência, faça isso com ele, ainda que virtualmente, 2, 3 dias antes, preferencialmente. Não no dia, porque no dia, gente, é lei de Murphy, tudo vai dar errado. Tudo dá errado, né? Então, não arrisca ser no dia. Tá? Porque nós ainda estamos num processo de adaptação. Mas se você considerar que estamos há 5 meses, pelo menos, regularmente fazendo audiências, né? Porque 7, 8 meses de pandemia, mas só que 5 meses fazendo audiências virtuais regularmente. Se a gente considerar isso, há juízes que já não têm mais paciência da gente conversar, pedir um tempinho na audiência, né? Pedir um prazo e explicar e não sei o quê. Então, tem juízes que não vão atender o nosso pedido porque nós tivemos tempo hábil para organizar e não organizamos. Então, a responsabilidade é nossa. A partir do momento que o doutor aceitou fazer a audiência virtual e vai usar do momento da audiência virtual, e a sua obrigação é, sim, ensinar o seu cliente a usar o celular, a baixar o aplicativo, a aprender como ele faz todos os sistemas. Ele vai ter o e-mail, tem que entrar no e-mail, pegar o link, entrar no link, tem que ensinar todo esse passo a passo. Eu aqui desse lado, geralmente eu mando um link de teste para o meu cliente. Por quê? Porque assim eu já testo com ele, ele já se familiariza com a ferramenta, fica mais fácil para ele e fica mais fácil para mim. Porque aí eu só me preocupo no dia da audiência com a questão técnica jurídica, né? Então, por favor, sempre explique para o seu cliente, tanto dentro da sala de audiência quanto na audiência virtual. Explica para ele que ele tem que estar com fone de ouvidos, porque aí diminui a chance de ter ruídos na comunicação externos e também diminui a chance de ter picotamento da fala. Não sei o que acontece, mas muitos aparelhos, né, dão delay ou dão problema na comunicação justamente por falta do fone de ouvido. Quando a pessoa pluga o fone, começa a fluir a comunicação. Então, peça para que ele esteja com o fone de ouvido para facilitar a comunicação dele naquele momento. Tudo bem? Então, vamos lá. Se ele tiver testemunhas para levar no dia da audiência virtual e essas testemunhas ficarem ali, peça para que as testemunhas fiquem do lado de fora da casa dele, enquanto o juiz não chama, para que que fique ali coladinho na porta, para que quando o juiz chamar, eles já estejam preparados e prontos para entrar também. Tudo bem? Explique todos os pormenores ao seu cliente das possibilidades da audiência. Assim você evita surpresas, evita mal entendido do cliente falar: nossa, mas eu achei que já era o final. Ah, mas você garantiu que era rápido esse processo?
né? Ainda tem advogado que garante resultado e tem advogado que garante que é rápido, né? Coisa assim, não sei de onde ele tira, mas ainda tem colega que faz isso. Então, não seja esse colega, mas se foi, corrija agora, reexplicando para o seu cliente quais são as formas de atuar, de trabalhar para ter maiores resultados. Certo? Certo. Então, no virtual era explicar os temas, explicar as formas, principalmente treinar com o seu cliente, porque ele não é obrigado a entender juridiquês do dia da audiência, ele não é obrigado a entender qual é o procedimento. Gente, até falar para o cliente que se ele quiser falar alguma coisa, ele tem que primeiro falar no ouvido do advogado, da advogada, até isso você tem que falar para ele. Tá? Então, nas audiências virtuais, eu sempre peço para o meu cliente, se for possível, que ele tenha um segundo aparelho para a gente se comunicando pelo WhatsApp. Se não for possível, eu sempre ensino ele a desligar o microfone, a desligar a câmera para a gente poder conversar em particular, se for o caso. Tá? E numa audiência presencial, explique para o seu cliente também que ele precisa falar primeiro no seu ouvido e você faz o juízo de admissibilidade, né? Você, doutor e doutora, identifica se vale a pena fazer aquela argumentação, usar aquele ponto que o cliente trouxe ou não, ok? Deixe claro essa questão. Ótimo. Agora, se for uma audiência de conciliação, eu sempre deixo muito claro para o meu cliente da tal teoria do risco. Alguns advogados ainda não se familiarizaram com essa teoria, mas ela é de suma importância. A teoria do risco é o risco de todo o processo judicial. Você pode ter uma causa robusta de provas e pode perder essa causa. Pode ter uma causa fraca de provas, pode ganhar essa causa. Então, o risco do processo, ele existe, ponto final. É a regra de ouro. Sabendo disso, é interessante que o doutor e a doutora pesquisem as jurisprudências para justamente ter maior embasamento, maior sabedoria a respeito do que está acontecendo no judiciário naquele momento em relação àquele caso concreto. Sabendo da jurisprudência, da pacificação daquela jurisprudência, da jurimetria, sabendo desses dados, o que o doutor tem que fazer? Tem que agora chegar para o seu cliente e falar para ele, olha, eu pedi 1 milhão, mas a jurisprudência está dando 100 mil. Então, se ele ofereceu 80 mil para a gente não perder tempo, vale a pena. Entendeu? Explica a margem, explica a forma. Eu dei aí um exemplo bem esdrúxulo, né? 1 milhão para 100 mil, quer dizer, não faça isso, né, doutor e doutora? Mas, enfim, entendeu a lógica do contexto, né? Quando for falar com o seu cliente, quando for explicar ao seu cliente, deixe muito claro qual é a margem que vocês podem chegar na sala de audiência. Não vá despreparado para a sala de audiência em relação a números. Não vá apenas restrito ao número que você fez ali no início da audiência. Porque se fizer isso, corre o risco de repente, chegar lá e não conseguir se concentrar não conseguir se concentrar no processo em si, em todo o movimento, e o juiz te cobrar um número para acordo. Tá? Então, a gente já tem um pedido ali, ele quer um número para acordo. Então, mostre boa vontade na sala conciliatória, justamente para facilitar para todos e, principalmente, assim, toda conciliação, toda composição, ela é boa e ruim. É boa porque põe fim àquela demanda e é ruim porque todo mundo perde, tá? Sempre um bom acordo é o acordo que todo mundo perde e todo mundo ganha. Tá? É o famoso ganha-ganha, né? Ganha-ganha, todo mundo perde, todo mundo ganha. Eu cedo, você cede e a gente fica feliz, tá bom? Se só eu ganhar, não é ganha-ganha, vai para sentença. Se só você ganhar, não é ganha-ganha, vai para sentença. Tá? Então, um bom acordo, ele é bom para ambas as partes. É interessante que esteja bem claro isso na sua cabeça quando for fazer um processo, quando estiver numa sala de audiência e principalmente explica para o seu cliente
que se é uma audiência de conciliação, ele não precisa contar a história da vida dele. Muitos clientes vão com calor, né, do ânimo daquele momento e quer contar a história da vida dele. E a gente sabe que a depender do conciliador, a depender da audiência, isso vai só postergar o tempo e vai aflorar os ânimos e não vai trazer resultado objetivo concreto algum. Então, ouça o seu cliente, desenvolva a escutativa com ele, mas explique que na sala de audiência a gente tem que deixar muito claro o caso concreto e as peculiaridades efetivas dele, tá bom? Explica para ele qual é o procedimento, assim você tem mais chances de conversar, assim tem mais chances de ter resultado, ok? Bom, feito isso, a gente vai numa audiência física, a gente vai chegar antes no fórum para baixar a adrenalina, que é natural toda vez que a gente vai falar em público. Na palestra anterior, quem não viu, está aqui disponível ainda nas redes da UAB, subseção Francisco Morato. Na palestra anterior, eu trouxe para os doutores uma percepção de que ter medo de falar em público é natural. Ter ansiedade, tremedeira, dor de barriga é natural. Sabendo disso, a gente tem meios e técnicas para identificar que, ainda que seja natural essa dor de barriga, esse medo, essa afobação, essa ansiedade, a gente tem meios, mecanismos de identificar esse ponto que está dando essa tremedeira e trabalhar com ele em conjunto. E aí, em conjunto, seguir com ele. Não colocá-lo para fora, não pilhar ainda mais a nossa imaginação. Ai, tá vendo? Eu não consigo nada, eu não consigo fazer audiência, eu sou tensa, eu não gosto, eu não sei o que. Não, a gente consegue desempenhar o nosso trabalho a partir daí. Acabei de responder um stories lá na página da subseção de Francisco Morato, uma pergunta de uma doutora que falou assim: eu tenho medo, não, eu posso levar uma cola e eu não gosto de falar em público. Bom, eu vou falar sobre a colinha, né, sobre o roteiro daqui a pouco, mas esse não gostar de falar em público, eu trouxe lá uma resposta que é assim: não gosta de falar em público? Então não fale. Respeite a sua história, respeite o seu inegociável, né, o seu limite. Reconheça o seu limite, respeite, não fale. Você pode trabalhar para escritórios grandes de advocacia, ficando nos bastidores. Você pode abrir o seu grande escritório de advocacia, continuando nos bastidores. Não há problema algum se você não quer se expor e falar em público, e fazer audiência, e fazer sustentação oral. Não quer, respeita a sua história. Agora, não gosto de falar em público, porque todas as vezes que eu falei, eu fiquei com medo, eu falei bobagem, eu tremi, eu fiquei ansiosa, eu suei. Ai, meu Deus, eu morro para falar em público. Então agora, doutora, tem técnica, entende? Tem técnica. Então, assim, não gosto porque não quero e me preservo o direito de não gostar. Ótimo, então não faça. Se respeite, se preserve o direito de não fazer e ótimo. Seja um excelente advogado de bastidor, não tem problema algum. Agora, não gosto porque toda vez que eu fiz deu errado, tudo que eu fazia, nossa, eu falava, gaguejava, eu falava errado, dava branco, eu morria Então, aí, legal. O que falta é técnica. Então, para técnica, tem treino. Entendeu? Então, se não gosta porque tremeu, a gente treina. Treina. E sabe quando que a gente vai começar a gostar de fazer? Quando a gente estiver fazendo bem, quando a gente estiver confortável. Sabe quando a gente vai começar a ficar confortável? Quando a gente fizer 500.999 milhões de vezes. Quando o doutor e a doutora participar de 1 milhão de audiências, aí tiver ela calejado, já passou por 1 milhão de situações, aí vai começar a gostar, vai ficar mais gostosinho, porque vai saber lidar com aquilo. Então, para de se cobrar maestria numa situação na qual começou hoje. Você tirou a OAB agora e vai para a sua primeira audiência agora. Então, segura a onda, porque não é para ser a melhor audiência da vida. Entendeu? Segura a onda. É natural que não seja. Vai tremer demais, sim. Vai ficar ansiosa, sim. Vai ficar perdida, sim.
Mas aí vai fazer o quê? Vai ficar consciente, vai ficar presente para aquilo, aquela enxurrada de emoções que está vindo, e nessa presença que está do seu sentir, vai começar a praticar, vai começar a aplicar técnicas que fazem com que a sua adrenalina baixe e faça com que você consiga ter domínio para fazer aquilo com maestria. Vamos lá. Não se cobre de uma coisa que nunca foi feita. Respeita a sua história, respeita a sua trajetória. Vai fazer? Tenha técnica, estude, programe. Essa aula aqui, essa palestra, ela fica salva na plataforma por uma razão, para que o doutor e a doutora reassistam 1 milhão de vezes até conseguir aplicar as técnicas que estão sendo passadas. Aplica, aplica, aplica. Na minha primeira vez na sala de aula, eu não entrei com segurança. E eu posso te falar que toda vez que eu entro para falar com vocês, eu fico aqui tremendo. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, meu Deus, o sistema não está funcionando. Ai, meu Deus, será que a voz está boa? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Sempre tem, ai, meu Deus. Sempre tem. E é normal. E é para ter. Porque isso mostra que eu tenho cuidado, responsabilidade, amor pelo que eu estou fazendo. Aí o que eu faço? Eu uso técnicas para melhorar o meu desempenho. Técnicas essas que eu vou passar agora para você. Se for uma audiência presencial, caminhe pelo fórum. Chegue antes e caminhe pelo fórum. Fernanda, caminhar pelo fórum? Nossa, que bobagem! Não, gente, não é bobagem. Sabe por que não é bobagem? Porque toda vez que a gente caminha, a gente oxigena o nosso cérebro. E toda vez que a gente oxigena o nosso cérebro, a gente faz o nosso cérebro funcionar melhor. E aí ele baixa a adrenalina e começa a respirar e a compreender melhor tudo que está sendo passado, tudo que está sendo transmitido. Então, caminhar na vida, tá? Para caminhar na vida, você oxigena o cérebro e oxigenando o cérebro, você tem mais resultados. Então, caminhe, caminhe, caminhe. Fernanda, mas eu estou em casa, home office, audiência virtual. Então, você não vai caminhar, né, na rua, no fórum, para se ambientar com barulho, com o cheiro, com as pessoas, com o juiz. Você não vai fazer isso, ok? Então, dentro da sua casa, faça aí uma série de agachamentos. Faça aí uma série de espreguiçar, faça aí uma série de respiração, de meditação. Existem 2 meditações que são muito boas de se fazer antes de entrar em qualquer compromisso. A primeira meditação é a contemplativa. Você vai pegar um foco bonito, pode ser um verde, uma árvore, o céu. Vai contemplar, vai parar, inspirar lentamente e expirar. Inspira e expira. E contempla. Então, o seu foco não está na respiração, o seu foco está no contemplar. As cores azuis do céu, as cores cinzas do céu, as cores verdes acalmam o sistema nervoso e fazem com que a sua adrenalina seja baixada. Tá? Então, contemple, respire, se concentre na contemplação, um foco único. Se tiver uma parede branca, também pode fazer, porque dependendo de onde estiver, não tem nem janela, né, para olhar. Então, tem uma parede branca, se concentra na parede branca, olha profundamente para ela até as imagens se perderem e restarem apenas a parede branca. A segunda meditação é a meditação que é só da respiração, que é aquela mais prática que todo mundo faz. Então, inspira. Eu inspirei, segurei o ar e soltei vagarosamente. Você vê?
Ficou discreto, né? Então, você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver. Isso abaixa a sua adrenalina, oxigena o seu cérebro e faz com que você tenha melhores resultados, tá? A adrenalina é quando o sangue corre para as extremidades. Seria aquele foco primitivo que nós temos de fuga e de reação. Então, agora a gente tem que trazer para a gente o menos do ancestral e mais do progresso, e mais do atual. E qual é o atual? É a consciência. Entendeu? É o córtex neofrontal. Então, que é o mais novo, né? O nosso cérebro mais novo. Então, nesse caso, o que, que você vai fazer? Inspirar e acalmar o seu cérebro e trazer a mensagem de que vai dar tudo certo. Precisa falar mantra, precisa fazer oração, precisa fazer pensamento positivo, tanto faz. Aí é só subterfúgios que cada um de nós vai encontrando no meio do caminho para acalmar a mente. O técnico mesmo é isso, esvaziar a mente levando oxigênio. Porque quanto mais oxigênio o seu corpo, o seu cérebro tiver, melhor resultado você vai ter de concentração e de resposta no momento da audiência. Sim? O seu nível de concentração aumenta. Por quê? Porque você fica mais atento ao que está acontecendo ali. Você não está tendo uma resposta física. Você está tendo uma resposta emocional, uma resposta psicológica. Você está se concentrando, a sua resposta, ela é da neurociência, né? Ela é cerebral, isso. Sua resposta é cerebral, não é uma resposta física, tá? Então, veja, para baixar a adrenalina, esses são os métodos. Se está na sua casa, há quem diga, né, que a maçã tem enzimas calmantes. Então, se puder comer uma maçã antes da audiência, lógico, limpando os dentes depois, né? Se puder comer uma maçã antes da audiência, também ela tem enzimas que acalmam o corpo e que baixam a sua adrenalina. E o ato do mastigar a maçã também vai baixar a sua adrenalina, porque você está concentrando a sua atenção ao mastigar aquele objeto, né? Aquela maçã, tá? Por isso que não funciona mastigar chiclete, porque o chiclete vira o hábito, né? Depois que você está mastigando, você fica no mecânico. A maçã não, você tem que se preocupar. Acabou, você vai morder mais. Acabou, você vai morder mais. Então, é diferente do mastigar por mastigar, tá? O mastigar por mastigar traz para você somente a comunicação aqui física. E aí você dispersa, porque tudo que vira normal a gente nem percebe mais. Tá? Então, nesse caso, o mastigar a maçã te faz se concentrar na maçã, te faz ter atenção ao que está sendo feito, e aí você foca no que está sendo feito, que é a maçã, e não se preocupa mais com o que está por vir, ok? Eu sempre assisto audiências antes da minha. Se for viável, se for possível, eu sempre assisto audiências antes da minha. Por quê? Porque eu enxergo o ânimo do juiz, eu enxergo o ânimo da sala de audiência, do escrevente, das pessoas que ali estão participando, eu enxergo o ânimo da sala e assim eu consigo entrar melhor preparada. Se eu tiver que elevar a minha energia para entrar mais combativa, eu faço isso nesse momento, porque eu já sei qual é a esteira, qual é o ânimo que está acontecendo ali naquele momento. Toda vez que você já sabe o que já está acontecendo, a sua comunicação fica mais reforçada, tá? Mas, Fernanda, virtualmente não dá. Realmente não dá. Então, nesse caso, você pode trabalhar a visualização também. A visualização é uma técnica da gente enxergar o futuro. Fernanda, mas que caso de louco, que conversa é essa, né? Eu vou enxergar o futuro, eu vou mandinar agora? Não, é simples. Uma certa vez o Walt Disney, antes de abrir o segundo parque, o primeiro ou o segundo parque, o Walt Disney morreu, né? E aí perguntaram para o irmão dele, falaram, né? Lamentaram com o irmão dele, falaram assim, nossa, coitado do seu irmão, né? Ele nem pôde ver o parque que ele idealizou, ele não pôde ver, assim, a maravilha que está sendo a inauguração desse parque, né? E aí o irmão do Walt Disney pegou e falou assim, não, você se engana,
O Walt Disney viu esse parque muito antes que qualquer um de nós. E aí ele reforça o poder da imaginação. E toda vez que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente elabora a imaginação, a visualização, a gente consegue ter um retorno, tá? Ficou banal, ficou batido aquela questão do o segredo, né? Virou até piada aquele negócio do o segredo. Mas é que esse o segredo é justamente a técnica da visualização. Então é lógico que você não vai ficar sentado em casa imaginando que o parque da Walt Disney vai ficar pronto. Aí eu vou fazer um parque genial, meu Deus. Não, não é isso. Você vai imaginar e criar o parque inteiro na sua cabeça. Você vai levantar a bundinha da cadeira e vai lá construir o parque. A mesma coisa acontece numa sala de audiência. Você vai visualizar o ânimo do juiz, da juíza, como o promotor vai te tratar, como você vai tratar ele, você vai visualizar o ambiente inteiro. Por quê? Quando você entrar para a sala de audiência, você vai conseguir entrar com uma energia melhor, uma energia mais forte, uma energia mais consciente e mais plena. O que vier fora do que você imaginou, você já se preparou tecnicamente para aquilo. E aí você tem condições de levar para aquilo que você imaginou. Então, a técnica da visualização, sim, funciona, mas funciona se você usá-la sem moderação, no sentido de eu vou visualizar, mas eu vou fazer minha parte. Porque se ficar só fantasiando com a visualização, infelizmente, aí vira piada mesmo que, né, aquela história do segredo virou, mas na verdade nada mais é do que física quântica, né? Você criar a projeção do que você quer de melhor para você e para o mundo. Isso é real e pode ser possível. Estão me acompanhando até aqui? Tem alguma dúvida? Podemos seguir? Como é que tá para vocês a transmissão? Estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Tem o delay da transmissão, então vou considerar que está tudo ok. Falem comigo que eu estou aqui, tá? Aí a gente tem aqui a questão da prática em si. Fernanda, e teve uma pergunta, obrigada, Ângela. Teve uma pergunta que fizeram aqui, também lá no inbox do Instagram da Subseção, perguntaram assim: posso levar uma colinha, né? Será que é feio se levar uma colinha? E aí a resposta é essa: negativo, nananina não. Leva a colinha sim. O juiz tem colinha, por que você não vai ter? O promotor tem colinha, por que você não vai ter? É para levar a colinha sim. Você não é uma CPU, entendeu? Quando você se formou na faculdade, ninguém ficou pedindo. Tem poucos professores que pedem para a gente decorar os artigos, porque o professor ele tem noção, né, de que o advogado o advogado não é uma CPU. A gente não é obrigado a armazenar número de lei, não é obrigado a armazenar nada, gente. Nada, absolutamente nada. Então, sim, leva a colinha sim, tá bom? A Gisele falou que para ela tá travando muito. Gisele, para mim aqui, eu tô assistindo, tá normal. Se tiver travando para mais alguém, dá um F5 aí no seu computador, no sua CPU, sai e volta, porque no seu celular, sai e volta, porque às vezes é só a conexão mesmo, tá bom? Então, assim, olha que interessante. É para levar cola, sim. E aí eu vou levar qualquer cola? Não, eu vou fazer um roteiro. Eu falei para vocês no início da aula que o roteiro que a gente vai fazer é dos pontos controversos e dos pontos incontroversos. Toda vez que você fizer os pontos controversos e os pontos incontroversos, você sabe onde focar. E aí, se souber onde focar, as atividades ficam melhores, tá? Então, o ideal é assim: vamos ter uma ideia de onde focar. E aí as coisas vão fluir melhor, tá bom? Sempre tenha a perspectiva de onde está focando e de como está fazendo. Se tiver essa perspectiva, fica mais fácil. Tá? Então, escreva sim o seu roteiro, ponto controvertido, ponto incontroverso, e aí colocou esses pontos aí, escreveu esses pontos, colocou esses detalhes,
faça isso em tópicos. Fernanda, mas eu não sou do tópico. Faz em tópico. Sabe por quê? Porque na hora do nervosismo, a gente pode embaralhar toda a visão. E aí, se tiver apenas em texto, a gente não consegue lembrar, pegar o fio da meada. Aí é que desanda tudo. Porque está em tudo texto, aí a gente já está com a tremedeira pegando a folha, aí o juiz já está falando, para, e aí, vamos logo, doutora, e aí, o que está acontecendo? E você já fica tenso, já fica mais tenso, aí sabe o que acontece? Pronto, se perder, fala, não, excelência, não sei mais. Por quê? Porque não quer diminuir aquele campo de vergonha que está passando ali naquele momento. Então, como é que a gente faz para diminuir esse nosso campo de vergonha que a gente está passando naquele momento? A gente escreve em tópicos, porque a gente não perde. Se a gente perdeu o fio da meada, o olho embaralhou, a gente consegue enxergar maiorzinho o que a gente queria falar, e aí já chega no ponto crucial e consegue falar. Gente, essa técnica, ela vale ouro para aula, para palestra, para audiência, para absolutamente tudo que você for fazer, tá? Sempre em tópicos. Fernanda, mas é só tópicos? Lógico que não. Você não é do tópico, então o que você vai fazer? Vai fazer em texto também. Gente, faça em texto e faça em tópico. É melhor errar pelo excesso, nesse caso aqui específico, pelo excesso de zelo na sua apresentação, do que você pecar pela falta de preparo. Então, assim como seus olhos podem embaralhar porque está em texto, você vai se salvaguardar nos tópicos. Assim como você pode embaralhar, você se salvaguarda nos tópicos, você também pode, de repente, ficar esgotada, dar branco, porque só tem o tópico e você não sabe o que tem que falar. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Vai ter o subterfúgio do texto. Então, eu estou perdida aqui, só tem esse tópico. Meu Deus, está escrito. Vamos pôr aqui um tópico. Está escrito deformação do dedo, vai. Escrevi ali deformação do dedo. Meu Deus, o que significa isso, deformação do dedo? Eu não sei o que significa, meu Deus do céu, e agora? Aí você tem lá o texto, deformação do dedo, que a autora sofreu ao ser atropelada, e isso causou esse dano nela, nananã. Então, assim, você tem a ênfase do texto. Então, você tem duas muletas, você tem duas armas, você tem duas cartas na manga. Uma é o texto e a outra é o tópico, tá ok? Faça as duas, erre, peque pelo excesso e não pela falta, tá ok? Se deu branco, vai ter o texto. Se deu embaralhado dos olhos, ali da visão, do campo de visão, vai ter tópicos, tá ok? De qualquer forma, o que não pode faltar em alegações finais ou em julgados é indique onde estão as provas para o julgador. Gente, o julgador tem muito processo. Se você tem muito processo, vamos fazer aqui um parênteses. Eu não sei como anda a carteira do cliente, do doutor aí, da doutora. Mas, via de regra, a gente tem bastante processo, né, para diligenciar. Então, se você tem muito processo, imagina que o juiz que vai julgar sua causa, ele tem o décimo, né, o triplo, o quádruplo de processos que o doutor tem. Sabe por quê? Porque ele não vai julgar só os seus, ele vai julgar de todo mundo. Entendeu? E é de todo mundo mesmo. Então, assim, deve-se ter noção de que se indicar as páginas das provas às quais está fazendo referência, vai ter maiores chances de ter resultado no seu processo. Essa dica, só por essa dica aqui, a aula já valeu, né? A palestra já valeu. Porque se você começa a indicar o número da página e a prova específica daquele caso concreto, você facilita a vida do julgador. E quem facilita a vida do julgador realmente vai facilitar o seu livre convencimento. Ele vai me dar ganho de causa por isso? Não. Não, ele não é obrigado a te dar ganho de causa. Mas lembre-se que, sendo um ser humano, ele vai lembrar de quem facilita a vida dele ou de quem dificulta, né? Então, assim, somos todos seres humanos e sim, a gente tem esses rompantes emocionais que a gente tem que levar em consideração, sim, né?
com a devida cautela, mas a gente tem que levar em consideração. Então, escreva e indique as páginas que você quer fazer referência àquele cliente, ok? Bom, na sala de audiência, espere a sua vez. Gente, é muito lindo. Quiçá que todos no universo aprendessem a conversar como a gente aprende numa sala de audiência. Primeiro um fala, depois o outro fala, depois o outro tem a réplica, depois o outro tem a tréplica. Olha que lindo, né? E assim, eu acho que o número dos litígios, das demandas, de brigas entre todos os pares ia diminuir drasticamente, porque primeiro você fala, depois eu argumento, depois você argumenta, depois eu falo, e assim fica lindo, a comunicação fica linda. Todo mundo falou, todo mundo se ouviu, todo mundo pensou e as coisas fluíram. No caso da audiência, a mesma coisa, sempre espere a sua vez, vai ser dada a palavra. Tá? Cuidado, porque tem alguns juízes que fazem muito rápido assim. Então as alegações finais são remissivas. Eu lembro que quando eu iniciei minha carreira, acho que na primeira, segunda audiência, eu acho que até a segunda audiência eu não entendi o que era remissivo. Eu não entendi. Faz 13 anos, né? Eu não entendi o que era remissivo. Aí eu ficava olhando, eu achava uma palavra bonita, mas eu ficava... Aí eu apresentava a alegação por escrito, né? Final, as razões finais, lá no direito trabalhista, eu ia lá e apresentava. Mas, assim, acho que foram 2, 3 audiências que eu passei por isso, de não ter entendido o que era remissivo, porque falava muito rápido. O juiz falava muito rápido e passava. Até que um dia, eu não sei se o juiz falou que não ia aceitar a minha razão final, não sei, ou se eu fui numa audiência e o juiz falou, eu assistindo uma audiência, o juiz falou, não, é remissivo, não vai. De verdade, eu não lembro agora qual dos dois casos foi, provavelmente deve ter sido os 2 fatos, tá? Mas eu lembro que eu estava numa sala de audiência e o juiz falou assim, então, as razões finais remissivas, tá, doutores, obrigado, tchau. Aí o doutor levantou a mão e falou, pela ordem, excelência, eu vou fazer oral. Quando ele falou pela ordem, eu vou fazer oral, eu falei, caramba, peraí. Aí eu fui me atentar ao que era remissivo. E olha que detalhe, né? Não é remissivo. Você pode fazer ali se atentando ao que aconteceu ali no calor da audiência. Às vezes, no calor da audiência, teve ali uma confissão. No calor da audiência, a parte contrária, ou a testemunha contrária, ou a sua própria testemunha, revelou algo que era extraordinário, que ninguém sabia, ou que reforçou a sua prova. Então, veja que interessante, não estar a par da prática processual faz com que você perca oportunidades que não seriam necessárias. Então, nesse caso, eu fiquei atenta, eu falei, olha que interessante. Aí eu fui prestar atenção que era remissivo, e aí eu falei, depois disso, nunca mais eu aceitei as remissivas. Por quê? Porque eu quero falar, né? E aí, assim, eu quero falar, ou por escrito, ou reforçar, mas sempre enfatizando. Cuidado, porque não é para fazer uma razão final reforçando, enchendo linguiça, tá? É para fazer uma razão final que vai te dar um resultado. Esse resultado vai ser justamente apontar aquilo que ficou claro com a instrução. Aquilo que clareou durante a instrução é o que você vai trabalhar ali nas razões finais, nas alegações finais, nos memoriais, tá? Ou na sustentação oral e assim por diante. Então, se não for dada a palavra, o que o doutor e a doutora vai falar? Pela ordem, excelência. Usando esse argumento pela ordem, que é previsto, inclusive, pelo Estatuto da OAB, usando esse argumento, o juiz é obrigado a te dar a palavra. E aí o doutor vai fazer uso da palavra naquele momento para corrigir algo que esteja inábil, que esteja incorreto naquele local, tá? Mas fiquem atentos, porque isso é fundamental. Gente, e finalizando, né, chegando já quase ao fim da nossa apresentação, melhore, arrume, corrija a postura. Sabe por quê? Porque a linguagem corporal fala muito sobre a sua transmissão, sobre a sua comunicação. Fala muito, fala muito, fala muito. E é muito difícil uma pessoa que está bem sucedida na vida ficar andando assim, cabisbaixo, ficar andando assim, sabe, encurvada. É muito difícil. Uma pessoa bem sucedida, geralmente, ela tem uma postura de pessoa bem sucedida.
tá? Então, eu usei a técnica lá da respiração, da meditação contemplativa, do estudar o caso, a gente trouxe várias formas, né, de abaixar a adrenalina, de baixar a adrenalina, mas a gente pode também fazer o ato da pose da Mulher Maravilha, né, da pose do Superman. Fisiologicamente falando, quando a gente ergue a nossa postura, quando a gente põe o peito para frente, quando a gente melhora a nossa postura, primeiro que nosso corpo agradece, porque a coluna fica eretinha. Segundo, que a gente já demonstra uma posição mais forte, mais firme, mais respeitável. E isso aumenta, sim, as suas chances de ter resultado. Vou ter resultado, certeza, certezíssima? Não, porque depende do contexto, né? Tem todo o conjunto. Não adianta ficar assim, porque eu sou blá, 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 e não é nada, né? Então, assim, para ser alguma coisa, você tem que ter todo um conjunto. Mas que o conjunto tem que estar pronto, com o seu arquétipo, com o seu corpo, fazendo jus àquilo que você está falando, tem que estar, né, doutora e doutora? Então, por gentileza, corrija a sua linguagem corporal, arrume a sua linguagem corporal. Faça uso do, como chama? Fone de ouvido. Faça uso do fone de ouvido. Por que faça uso? Como eu disse lá quando a gente estava conversando com o nosso cliente, às vezes, dependendo da comunicação, ele não tem a comunicação tão assertiva, assim, não fica tão prático a audição quando está sem fone de ouvido, porque aí expande muito o som. Quando expande muito o som, a tendência é que se perca, ouça muito ruído e assim por diante. Então, quando você está com fone de ouvido, você tem mais chances de ter resultado, tá bom? Só para dar a respostinha, eu estou com um microfone, né, de lapela, então por isso que eu estou sem fone de ouvido. O microfone, no meu caso aqui, já que só eu estou falando, substitui o fone de ouvido porque ele corrige, ele melhora o som, ele diminui o ruído, tá bom? Então, vamos lá. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, o momento é este. Esses são os meus contatos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, ver algum vídeo sobre oratória, se aprofundar mais nesse caso de oratória, de comunicação assertiva, também pode procurar. Dia 3 de dezembro, nós teremos nosso congresso, o primeiro congresso da subseção de Francisco Morato, sobre oratória e comunicação assertiva. E vai ser um sucesso, a partir das 18 horas até as 22 horas. É uma sequência com 5 palestrantes, nos quais a gente vai trazer todo o conhecimento prático, jurídico e de sala de aula, né? Porque a maioria ali são professores e a maioria trabalha, né? Trabalham com oratória em si, para trazer essa prática do dia a dia da oratória, da comunicação e assim por diante. Tudo bem? Ok. Bom, então esse... Eu falei, não... Ai. Então vamos lá. Corrija a sua postura, que eu acho que eu não coloquei esse slide, né? Para você ver que a gente, até mesmo com experiência, a gente se perde no meio do caminho. Esses são os meus contatos, então quem tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar, no YouTube tem bastante vídeo já meus, né, sobre a jornada da advocacia, como se aprofundar nas habilidades de desenvolvimento humano e pessoal da advocacia, assim por diante. E como eu sempre falo, né? Como eu sempre falo, reverbera comigo, porque a gente tem que construir, e é uma construção mesmo, né, de uma advocacia mais colaborativa, mais humana, somos todos iguais, e a gente está aqui para melhorar a cada dia que passa, para aprimorar, e principalmente para entender que somos ponte entre o cidadão comum e a justiça, né? Entre o cidadão comum e o judiciário. Então, sendo ponte, sendo instrumento, a gente tem que cumprir nossa função institucional e social,
que é aproximar com zelo, com maestria, com cuidado, o cidadão do judiciário. Espero que vocês tenham gostado, passem depois os feedbacks. Semana que vem a gente vai ter mais uma palestra que fala sobre oratória e comunicação assertiva. E mais uma palestra que fala sobre oratória e comunicação assertiva. Deixa eu pegar aqui para os doutores a nossa palestra da semana que vem. E na quinta-feira agora, a subseção de Francisco Murato vai trazer a palestra sobre a postura sistêmica do advogado. Então, é um tema extremamente importante. Direito sistêmico veio para ficar, porque é a integração do ser humano à profissão em si. Então, quando eu falo assim, doutor, você é um instrumento, você é uma ponte que liga os dois lados, é justamente nesse viés de que nós fazemos parte do contexto geral da sociedade. Então, o que me toca, toca a você, que toca o outro, que toca o outro, e aí a gente emana, né, o que a gente quer, a gente ressoa o que a gente quer, a gente reverbera o que a gente quer. E eu quero reverberar amor e luz para todos nós. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada, pessoal. Boa semana para todos. Até mais. Tchau!